Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna, bem-vindos ao canal. E hoje o conteúdo aqui vai ser um pouquinho diferente. O meu assunto aqui é mais falar com vocês sobre Orlando e a vida aqui, as dicas que tem aqui, né? O canal é mais focado nisso, porém, eu tinha comentado no primeiro vídeo de abertura do canal que eu gostaria de poder expandir um pouquinho, caso eu fizesse algumas viagens pelos Estados Unidos, que eu gostaria de expandir para outros estados também. E em junho, no final de junho, eu e meu namorado, a gente foi para Geórgia. Foi uma viagem de 4 dias e 3 noites e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência para falar o que tem para fazer por lá, já que não é um dos estados mais falados quando se vem aos Estados Unidos. Eu mesma não sabia o que tinha para fazer na Geórgia. Então eu fiz bastante pesquisas e queria mostrar para vocês os lugares que a gente visitou, os custos da viagem com hotel, gasolina, né, já que a gente foi de carro, é o estado mais próximo aqui da Flórida, né, então a gente conseguiu ir de carro, alimentação, enfim, compartilhar um pouquinho com vocês da experiência. Bom, gente, pra quem não sabe, a Geórgia é o terceiro estado dos Estados Unidos onde mais se fazem filmes e séries, só perde de Nova York e da Califórnia. Por conta disso, se você gosta de ver cenas de filmes assim como eu, pesquisa onde foi filmado, porque muito provavelmente vão ter várias cenas que foram gravadas na Geórgia. Eu e meu namorado, a gente é bem fã de 3 séries e por isso a gente visitou bastante lugares dessas séries, que são The Walking Dead, Stranger Things e Ozark. Então eu vou mostrar aqui pra vocês os lugares que a gente visitou, que apareceram nessas séries, com os endereços já para facilitar a vida de vocês, caso vocês vão pra Geórgia, não ter que ficar pesquisando na internet, porque eu demorei bastante tempo fazendo isso. E com algumas fotos também dos lugares para vocês verem, né, a semelhança que é com a cena que aparece na série e pessoalmente. O primeiro lugar que eu vou deixar aqui pra vocês, na verdade, ainda não é em Atlanta, que foi o lugar que a gente ficou, né, nesses 4 dias e 3 noites, porque quando você sai de Orlando para chegar em Atlanta, que é uma viagem que dura em torno de 6 horas e meia, chegando quase em Atlanta tem uma cidadezinha que se chama Senoia. Essa cidadezinha, para quem é fã de The Walking Dead, assim como eu, vale a pena dar uma parada, porque lá você já vai começar a encontrar muitas cenas da série. Em Senoia, eles filmaram a terceira temporada de The Walking Dead, onde passou Woodbury. Eu vou deixar aqui pra vocês uma fotinha pra vocês verem a rua principal, que é Woodbury, que foi filmada em The Walking Dead. E nessa rua principal tem também o restaurante do Daryl. O restaurante dele chama Nick Norman's, ele é um dos proprietários. E é um restaurante super legal, muito bacana mesmo, foi a nossa primeira parada da viagem. É uma comida bem gostosa, é americana, então são hambúrgueres, batatas fritas, os funcionários são super legais. E na mesma rua também você encontra a loja principal do The Walking Dead, que eu vou deixar aqui pra vocês também o nome com o endereço. Nessa lojinha vocês encontram muita coisa, bonequinhos do The Walking Dead, camisetas, acessórios. E assim, uma coisa que eu achei bem bacana é porque quando você assiste The Walking Dead, sempre que eles estão migrando de um lugar para o outro, parece que eles andaram muito tempo, né, para chegar até um outro lugar. E um dos lugares mais famosos que tem no The Walking Dead, porque ficou por muitas temporadas, é a Alexandria. E a Alexandria é na rua da frente do Woodbury. Então é simplesmente você atravessar uma rua. A Alexandria, gente, é incrível, é um lugar assim, não peca em nada, tudo é exatamente igual à série. Tem várias placas que falam pra você que não pode chegar muito perto, porque os atores ainda estão filmando lá, então foi uma experiência bem bacana. Se você gosta de The Walking Dead, não deixa de passar por Senoia. E bom, gente, chegando em Atlanta, né, que já era noite, a gente acabou indo visitar o Terminus, que eu vou deixar o endereço aqui pra vocês. Ficava mais ou menos 15 minutos do nosso hotel, que eu também vou falar um pouquinho sobre ele pra vocês, mas era lá no centrinho de Atlanta. E aí, depois que a gente foi no Terminus, a gente já foi direto pro nosso hotel. A gente acabou tendo alguns probleminhas, porque não tinha água quente no hotel e também não era nem um pouco parecido com a imagem que eles trouxeram pra gente pela internet. Então a gente acabou conseguindo, né, o dinheiro de volta por conta do problema da água e fomos para um outro hotel. O hotel que a gente foi chama Marriott, é um hotel bem legal, é Marriott Spring Hill. Eu vou deixar aqui pra vocês a foto. E o valor que ficou no hotel por dia foi em torno de 166 dólares. Já considerando o estacionamento, que é sempre bom vocês verem se cobra estacionamento por dia os hotéis,
e também o café da manhã, que era incluso nesse hotel. Pra falar a verdade pra vocês, eu acho que não foi muito barato esse hotel, porque vira e mexe eu dou uma pesquisada em hotéis que ficam em vários estados e a média mais ou menos é de uns $100 por dia, um hotel legal que vocês conseguem encontrar. Mas a gente acabou pagando mais caro por essa questão da gente acabar tendo que sair do nosso hotel de última hora e ter que achar um outro, já tava tarde, então a gente acabou indo mais assim pro primeiro que a gente achou, né? Já tinha hotel que não tinha mais vaga, então foi esse o motivo da gente acabar tendo pago um pouquinho mais caro no hotel. E bom, no segundo dia a gente acordou e fomos ver mais cenas de The Walking Dead, porque como eu comentei com vocês, o Terminus já ficava lá em Atlanta, né? E apesar de muita coisa ter sido filmada em Senoi, Atlanta tem lugares bem legais também. Então a gente foi lá no CDC, que é onde passou mais no início do The Walking Dead, se eu não me engano foi na primeira ou na segunda temporada, onde eles vão tentar se refugiar e tem um cientista louco que depois explode tudo. O CDC. E foi bem bacana também, ficava mais ou menos 15 minutos do hotel. Um outro lugar que a gente foi, que era o mais perto que tinha do hotel, a 3 minutinhos, foi a ponte onde você vê, né, a cidade de Atlanta, onde passa o Rick com o cavalo. É uma cena bem de abertura mesmo, quando o Rick acabou de acordar e vê como é que tá o mundo, né, e ele chega bem no centro de Atlanta. Também é um lugar que eu super recomendo ir, bem pertinho lá do centro. Nós visitamos também a casa do Rick, que eu acho que, apesar de não ter aparecido muito na série, né, assim, caracteriza muito o personagem, então foi bem legal ir lá. Tem pessoas morando, então você não pode ficar muito tempo, mas vale a pena ir tirar uma fotinho, né, na frente da casa. A segunda série que a gente foi visitar as localizações foi Stranger Things. Então, pra quem gosta, as 3 temporadas foram filmadas em Atlanta e arredores de Atlanta. A gente visitou primeiro o laboratório da Eleven, que ficava a cerca de 10, 15 minutos do nosso hotel. É um lugar bem bacana também, não peca em nada, tudo bem parecidinho mesmo com o laboratório real. A gente também foi numa rua que chama Pinewood. Nessa rua, gente, foram gravadas as casas dos personagens, de muitos deles. A gente acabou vendo a casa do Dustin e a casa do Mike, porque a gente tava um pouco perdido na hora, confesso pra vocês. A gente tinha acabado de voltar de outros lugares, acabamos não indo ver outras casas, mas se você é bem fã do Stranger Things, tem a casa de outros personagens lá, e você só colocando no Google o nome da rua, Stranger Things, vai aparecer o endereço também da casa dos outros personagens. A gente também queria ter visitado a cabana da Eleven, o shopping, que foi bem famoso, ficou bastante tempo na 3ª temporada, e a escola das crianças. Porém, era muita coisa que a gente queria ver para pouco tempo, então a gente deu aquela selecionada e esses lugares acabavam ficando cada um meia hora de Atlanta, então acabou não dando tempo pra gente ver. Mas se você é fã, coloca aí na sua lista e vai visitar esses lugares, porque eu acredito que deve ser bem legal. A terceira série que a gente foi ver, que foi Ozark, pra quem gosta bastante, foi também filmado lá. Não é no centro de Atlanta que foram filmadas as cenas principais, elas são um pouquinho mais longe. E a gente acabou indo num lago que chama Lake Alatona. Fica a 45 minutos de Atlanta e lá tem aquele restaurante famoso das primeiras temporadas de Ozark, que chama Blue Cat. Esse restaurante tem um outro nome na vida real, mas ele é exatamente igual ao do filme. Infelizmente, a gente acabou tendo um pouquinho de azar, porque esse restaurante fica aberto somente alguns dias na semana. E a gente foi sem consultar, então a gente foi lá na esperança de comer no restaurante e acabou que chegou lá, tava fechado. Ainda não podemos, a gente não pôde ver muito o lago, porque tinham várias placas falando, né, que não podia chegar muito perto. Então a gente andou 45 minutos pra chegar lá, dar uma olhadinha e ir embora, né? Então não compensou muito pra gente, mas se vocês gostam da série, dá uma olhada, vê o dia que o restaurante tá aberto e vai almoçar lá, porque eu acredito que deve ser uma experiência bem legal também. E também, gente, o outro lago, que também fica a 40 minutos de Atlanta, porém é na outra direção do Lake Alatona, fica o Lake Lanier. Nesse Lake Lanier foram filmadas a casa dos Burt e também a casa do Navarro, né, que é o chefão lá do quartel mexicano. Então é bem legal ir lá e visitar também. A gente acabou escolhendo o Blue Cat, né, não tivemos muita sorte. Mas se você é fã de Ozark, também dá uma passadinha por lá, porque parece ser bem bacana. Como eu falei pra vocês, não são só séries, eles também fazem muitos filmes lá. Eu sei que tem algumas cenas, né, de Os Vingadores, de Capitão América, tem bastante coisa. E eu queria visitar muito o Marriott Marquis, que é o hotel onde foi filmada algumas cenas de Homem-Aranha de Volta ao Lar
e também de Jogos Vorazes, o Catching Fire. O hotel é maravilhoso, ficava a 10 minutinhos do hotel, acredito que nem isso dava, entre 5 e 10 minutinhos, era bem perto mesmo. E pensa um hotel lindo, acho que foi um dos hotéis mais bonitos que eu já vi na minha vida, maravilhoso mesmo, valeu muito a pena, tem 47 andares e você tem uma vista maravilhosa, então também se você gosta desses filmes, dá uma passadinha por lá. E gente, mudando um pouquinho o assunto, né, de filmes e séries, uma atração que eu acho que tem que conhecer, que vale bastante a pena, não dá pra perder lá quando você visita a Geórgia, é o Aquário da Geórgia. Pra quem não sabe, esse aquário, ele é o maior aquário do mundo. E eu, particularmente, no início, tava meio relutante, tava falando, nossa, mas gastar dinheiro pra ir num aquário, não sei se eu quero, tudo. Mas valeu muito a pena, é um aquário gigante, tem 2 andares. Nesse aquário, gente, você encontra de tudo. Tem baleia, que é um animal que não é muito comum, né, da gente ver nos aquários. Tubarões, crocodilos, pinguim, tem assim todos os animais mesmo, é muito bonito, a gente ficou umas 2, 3 horas lá. Foi $70 para os dois, então o valor do ingresso foi $35 para cada um. Mas valeu a pena, super recomendo. Um outro lugar que é bem comum as pessoas visitarem quando vão pra Geórgia é o Museu da Coca-Cola. As pessoas falam que é bem bacana, que vale muito a pena ir. Infelizmente, quando a gente foi, a Geórgia estava em processo de reabertura, né, por conta da pandemia, e o Museu da Coca-Cola ainda não estava aberto, então a gente não conseguiu ir. Mas também acredito que seja legal, então põe na sua lista se você vai visitar a Geórgia e dá uma passadinha por lá. E bom, gente, para fechar os nossos gastos, né, eu vou falar um pouquinho sobre a alimentação. A gente visitou bastante lugar legal, eu ia colocando no Google, vendo as avaliações, e a média de gastos que a gente teve por dia foi de $50 para os dois, então $25 por pessoa por dia. A gente comeu bem, mas a gente costumava fazer 2 refeições mais baratas, né? Assim, a gente não ia em lugares chiques comer lá, porque tem lugares bem legais que você come em topos de prédios, né? Mas a gente ia em lugares mais comuns mesmo e conseguimos gastar isso por dia e ter uma experiência bem legal. Eu vou deixar aqui pra vocês uma pizzaria que eu super recomendo, chama Amalfi Pizzaria. A pizza é bem italiana, aquela massa bem fininha, crocante. Foi o melhor restaurante pra gente da viagem, então vou deixar aqui pra vocês terem uma indicação de um lugar bom pra comer lá. A gente foi até a pé do centrinho lá de onde a gente estava, do nosso hotel, de tão perto que era, então vale a pena. E por fim, de gasto final, a gente teve a gasolina mais os pedágios. Então, saindo aqui de Winter Garden, que é onde a gente mora, né, aqui perto de Orlando, até chegar lá na Geórgia, todos os lugares que a gente foi, até retornar em casa, ficou $130 de gasolina mais $30 de pedágio. Então, o total foi $160 contando essas duas coisas. A viagem, então, eu vou deixar aqui pra vocês todos os valores, quanto que a gente gastou em tudo, pra vocês terem bem anotadinho aí. O valor total foi $930 para os dois, né? Então, esse valor está incluindo para 2 pessoas. E, gente, eu adorei visitar a Geórgia. Eu realmente não sabia que tinha todas essas coisas, que eles tinham gravado filmes lá, que é uma coisa que eu super me interesso. Eu queria fazer muito uma viagenzinha aqui nos Estados Unidos, porque eu só conheci Orlando, e a Geórgia, na minha opinião, é bem diferente de Orlando. Assim, eu abri um pouco a cabeça, né, sobre os Estados Unidos, porque a minha visão era somente aqui da Flórida, né, e agora eu vi o quanto que é diversificado. Então, é um lugar bem bacana, tem muitos prédios, à noite é uma vista bem legal. Um ponto que eu achei bem diferente quando comparado a Orlando foi em questão ao trânsito, né? Aqui, lógico, tem os horários de pico, com trânsito em alguns locais, mas, na minha opinião, não se compara com Atlanta. Atlanta, gente, é assim, é um caos, é muito carro ao mesmo tempo, muito trânsito, você tem que tomar muito mais cuidado no trânsito, né? Porque é carro vindo de tudo quanto é lugar, então eu acho que é bem comparável a São Paulo, né, no Brasil, Atlanta. Então, eu gostei muito, achei bem legal, mas em questão, assim, é um lugar pra morar mesmo, eu ainda sou mais Orlando, ainda prefiro aqui, mas pra visitar, com certeza, eu, assim, super recomendo, achei um passeio bem legal, bem diferente, nunca imaginei que eu ia visitar esses lugares na minha vida, então, se você quer fazer uma viagem, né, se você tá aqui em Orlando, quer fazer uma viagem que é mais rapidinha, que você consegue ir de carro, não ter que gastar com passagem de avião,
Super recomendo, vão para a Geórgia. A gente adorou a nossa experiência e eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho, né, a falar mais sobre como é a Geórgia. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou deixar o meu user do TikTok aqui, onde eu coloco o vídeo do mesmo conteúdo de uma forma um pouquinho mais dinâmica, mais rápida e divertida. E até a próxima!